Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Carlos Henrique. Hoje nós estamos aqui para dar um pouquinho de testemunho de fé para vocês. Primeiro dia do Mentes de Salomão, né, Reis? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo ao Mentes de Salomão. Meu nome é Rafael Reis e vamos estar ajudando você a prosperar no mercado financeiro. Legal, Reis. Mas prosperidade e cristão não fica meio descontroverso? Não, acredito que não, até porque Deus quer que seus filhos sejam prósperos, Deus quer abundância. E esse mercado financeiro é um mercado maravilhoso. E você seguindo princípios e valores cristãos, você tem tudo para ter sucesso, mas colocando Deus em primeiro lugar. É isso mesmo, porque na Bíblia, Reis, ela vai nos ensinar de vários homens, profetas e reis, inclusive o próprio rei Davi, o rei Salomão, são homens que tiveram uma grande abundância, não estou falando apenas financeira, tá, pessoal, mas em sua vida em si, de poder vivenciar e desfrutar daquilo que Deus tinha para dar para eles. Então, vários homens na Bíblia a gente vai ver isso, o próprio rei Salomão, Abraão, Jacó. Então, a gente vê que a promessa de Deus para a vida dos que servem a Deus, ela é muito grande. E assim é para mim, assim é para o Reis, assim é para você que está nos assistindo agora. E isso que é, Reis, convivência com Deus desta maneira. Por isso até de nós estarmos aqui nessa maneira de estar eu e o Reis, dois experts, duas pessoas aqui, para que nós possamos aproximar pessoas que querem crescer, não apenas uma estrutura financeira, uma estrutura de prosperidade, mas também de ter uma estrutura cristã, uma estrutura ali vivenciada na palavra de Deus. Por isso, Reis, que eu quero convidá-los para estar aqui conosco. Então, pessoal, se sinta aqui conosco, nesse bate-papo comigo, com o Reis, para que você possa se sentir aqui conosco. Talvez aquilo que nós fale aqui seja uma dúvida que você tinha, Henrique, mas a prosperidade eu achava que não vinha de Deus, não era para mim que sou cristão, ou não é para mim que sou de X religião. Não, Deus ele quer que nós vivamos em abundância, Deus quer que nós vivamos o melhor dessa terra, na palavra dele vai nos dizer isso. Não é verdade, Reis? Deus não diz isso na palavra? Isso, Deus fala que Ele quer seus filhos que Ele vivam, mas vivam com abundância. Ele quer o melhor para mim e para você que está assistindo essa live aqui conosco, né, Henrique? Sim, exatamente. E eu acredito, Reis, que quando a gente fala de cristão, a gente pensa muito na palavra escassez, porque muitas das vezes a gente vive nossa vida entregando o melhor a Deus, mas a gente esquece também de pedir a Deus o melhor para nós. Às vezes a gente deixa o nosso tempo, claro, para fazer as coisas para Deus, a gente não consegue fazer com perfeição. Mas como assim? Eu vou todo dia para a igreja, eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu busco a Deus e mesmo assim não é o melhor, Henrique? Como assim? Eu vejo, Reis, que muitas das vezes, se nós buscarmos o melhor que Deus tem para nós, a gente consegue ter sim uma liberdade e com isso ter mais tempo ainda para fazer a obra de Deus. Você não acha nisso também? Sim, com certeza. E além disso, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória e dificuldades pessoais que você já teve. Legal essa pergunta, Reis. Bom, eu vim desde pequeno, eu morei numa cidade que ela era muito violenta, então cresci no meio do pessoal que usava droga, roubava, fazia várias coisas. Depois disso eu fui mais para o interior da cidade. No interior da cidade foi onde eu comecei a trabalhar, então eu, minha mãe, meus irmãos, a gente começou desde pequeno a ir para a roça. Então a gente trabalhava para os agricultores na época, a gente era legal, porque eu gostava muito disso, era um trabalho bem bacana na época, eu gostava muito, que era colher feijão, milho, batata, então a gente trabalhava e, bom, não sei se você já trabalhou dessa maneira, mas por exemplo, você juntar um saco de batata ali para você ganhar o teu salário no fim do dia, não sei se você já trabalhou dessa maneira ou não, mas passado um tempo depois, foi que eu comecei a ir crescendo e trabalhando em outras áreas, foi onde eu conheci o mercado financeiro, foi através de um amigo meu, eu gostava, eu já queria conhecer um pouco melhor, de ter uma vida mais próspera, e eu comecei a pesquisar algumas coisas, e foi depois que eu descobri isso, que a gente vai conversar ainda, a gente vai entrar nesse assunto, tá, pessoal? Mas aqui eu gostaria de focar mais na obra de Deus, porque teve uma vez que eu estava trabalhando, Reis,
E essa vez, assim, me deixa muito triste. Por quê? Porque nessa época eu estava trabalhando, eu não pude, eu estava recém-casado, 1 ano eu ia comemorar de casado, e eu não pude sair fazer uma viagem que estava programada. A viagem que estava programada para mim fazer, eu tive que cancelar ela por conta que meu trabalho não deixou eu fazer. Que é muito, muito triste isso. Para mim, na época, foi muito difícil. Só depois de um tempo, com o mercado financeiro, eu consegui fazer a viagem que eu queria ainda melhor. Mas graças a Deus, né? Não, com certeza. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, parece que as portas se abrem para você, né? E é isso que nós queremos trazer hoje no Mentes de Salomão, trazer Deus na sua vida para você ter prosperidade através do trade. Legal, Reis. E você, Reis? Quando que você conheceu a Cristo? Quando que foi o momento que você se rendeu aos pés de Jesus e viu que essa era a vida que você queria levar? Foi quando eu passei por um momento de dificuldade, né, um caso de saúde, e Deus falou comigo, entendeu? Eu lembro que, é até bacana de falar isso, que foi um período muito ruim, no caso, de saúde mesmo, sabe? E acabou que eu aproximando mais de Deus, lendo a palavra, escutando louvor, acabou que Deus falou comigo na palavra, entende? E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei para Ele que se eu saísse desse momento que eu estava passando, que todo mundo passa momentos de dificuldades na vida, né? Que eu seguiria os passos dele, que eu iria na igreja, e além disso da igreja eu ouviria a palavra e também, principalmente, seguiria os mandamentos de Deus, que é o mais importante. Legal. O que você tinha na tua saúde? Na minha saúde eu tinha um problema no intestino, né? Que me fazia vomitar, no caso não podia comer muita coisa, coisas com glúten, né? E aí acabou que eu fiquei muito mal, acabei sendo internado também, né? Quanto tempo você ficou internado? Eu fiquei uns 15 dias internado, e aí acabou que depois disso, quando eu peguei a palavra, li e falei com Deus, depois parece que as portas se abriram para mim. Inclusive, eu acho que eu nem te contei isso, meu amigo, que um pastor, ele me solicitou, ele me enviou uma medicação, e através dessa medicação que eu consegui, vamos falar assim, me reerguer, né? E hoje, graças a Deus, graças às pessoas boas que Deus colocou na minha vida, hoje eu tenho uma saúde excelente. Legal, mas o remédio você tem que ficar sempre usando mesmo. Sim, o remédio eu tomo de 2 em 2 meses, né? Graças a Deus. E com isso mudei minha alimentação, né? E com isso hoje eu tenho uma saúde muito boa, né? Graças a isso. E também graças a Deus falar comigo e me instruir a seguir os passos dele, que é o mais importante. Legal. E hoje a tua vida perante Deus, como que ela é? Você vai para a igreja todo dia? Como que? Então, a igreja todos os dias não, mas pelo menos umas 3 vezes na semana eu estou na igreja, eu estou na casa de Deus, eu estou louvando, eu estou lendo a palavra e principalmente eu estou pregando o evangelho também, entendeu? Ah, legal, legal. Eu também, na igreja, hoje eu pastorei uma igreja, né, eu e minha esposa, então a gente já está, na minha trajetória que eu tenho na vida cristã, eu já estou 9 anos, onde eu frequento a mesma igreja, já estou lá onde eu cresci, na obra de Deus, estou pastoreando uma congregação, mas também minha vida antes disso era bastante complicada. Eu fui bastante tempo, eu fiquei usando narguile, bebida, então eu fiquei bastante tempo desta maneira, andava na rodinha com os amigos, né? Então foi um momento que eu conheci a Deus, foi um momento que eu estava me sentindo bastante depressivo. Foi um momento assim que eu olhava para mim e não me sentia bem com nada. Parece que qualquer pessoa que estava perto de mim, parece que para mim não era o bastante, parece que faltava algo dentro de mim. Foi um momento assim que eu comecei a me isolar de todo mundo, minha família, minha mãe. Eu preferia ficar trancado dentro do meu quarto do que pegar e conversar com alguém, por exemplo, né? Então foi um momento que minha mãe chegou para mim e falou bem assim: olha, Henrique, vamos começar a ir na igreja. E eu falei: esse negócio de igreja não é para mim, porque assim, jovem, a gente fala, vamos para a igreja, o que a pessoa pensa? Não, esse negócio aí não é para mim. A pessoa está falando que eu vou me tornar pastor. Inclusive, é uma frase bem legal, porque assim, na época que eu comecei na igreja,
o pessoal assim que eu andava, eles falavam bem assim, não, tá aí o pastorzinho, né? Tá aí o pastorzinho. E eu olhava e falava assim, não, Deus o livre, eu não quero saber disso. Ó, nem de igreja eu quero ir, nem isso eu quero saber. E foi nessa época que eu comecei a ir para a igreja. Aí eu conheci os jovens da igreja, comecei a frequentar, e eles falaram bem assim, olha, Henrique, entra pro grupo de louvor, ministério de louvor. Eu falei assim, não quero nem saber da igreja, deixa eu na rodinha ali com os amigos. Eles falaram bem assim, não, você vai gostar. Comece, vem aqui fazer uma visita, vem um dia, 2, só para você ver como que é. Aí eu peguei e falei, beleza, vou começar a ir. E nessa época eu comecei a ir para a igreja, comecei a gostar de estar lá, até o ponto de eu começar a ir todo dia. Foi o ponto que aquela angústia que tinha, aquele momento assim que eu passei, que eu falava assim, que eu queria ficar trancado no quarto, automaticamente aquilo foi saindo de mim, veio a vontade de ir para o monte orar. Então a madrugada que eu passava, a madrugada inteira ali, depressivo, por exemplo, depois que eu entrei na igreja, foi a madrugada que eu olhava para o pessoal da igreja e falava assim, vamos para o monte orar? Aí, em vez de passar a madrugada inteira lá no quarto trancado, eu passava a madrugada inteira orando a Deus, no meio do mato, buscando a Deus. Não sei se você já participou de experiências assim, de você passar tempos na igreja, tempos no monte, orando, não sei como que foi a sua trajetória assim. Sim. Esse é um momento que eu costumo dizer que quando você coloca Deus em primeiro lugar, parece que a sua vida tem mais sentido. E igual você falou que começou a ir na igreja, começou a gostar, começou a interagir, começou a ir mais vezes. E o engraçado disso, Henrique, é que, na minha visão, é que Deus, quando você segue os caminhos dele, a sua vida parece que se transforma. Pelo menos comigo foi assim, sabe, meu irmão? Então, cara, a presença de Deus na sua vida muda muita coisa. Pode ter certeza. E isso é muito bom em falar, né, Reis? Porque, assim, a gente acha que quando a gente vem para a presença de Deus, eu, pelo menos, eu achava assim, então, vou falar por experiência própria. Eu achava assim, eu estando na igreja, vai tirar só aquele alívio, aquele peso que estava em mim. Mas não vem só o alívio. Ele vem algo muito melhor do que isso. Ele vem a própria sabedoria, porque a gente começa não apenas ter sabedoria para lidar com as coisas, mas, por exemplo, para lidar com o próximo. Eu mesmo era uma pessoa que eu era muito ignorante, por conta de eu não querer ter ninguém por perto. Então, por exemplo, você vinha me dar bom dia, eu fechava a cara, eu baixava a cabeça, colocava o capuz, se eu tivesse de blusa, e saía andando. Então, eu era bem desta maneira, eu não gostava muito de estar ali com pessoas em volta. Mas quando, não apenas a igreja, porque eu gosto de tratar de Cristo. Então, Jesus, quando eu conhecia Jesus, a minha vida foi transformada dessa maneira, a ponto de as minhas dores, elas serem apagadas, vamos assim dizer, e eu começar a poder desfrutar mais da alegria. Porque eu entendo dessa maneira, Reis, que Deus, Ele não quer que eu e você nós vivamos depressivo. Ele não quer que eu e você nós vivamos uma vida angustiada. Ele não quer que eu e você nós vivamos uma vida qual a gente esqueça dele, esqueça da existência de Deus e foque no que a gente está fazendo. Não, ele quer que eu e você nós tenhamos uma vida qual nós desfrutemos do melhor dessa terra. Eu acredito muito nisso, tanto que Jesus mesmo diz isso, porque se a gente for ver, a Bíblia ela vai nos falar assim, e isso é algo que eu achava que era errado. Eu tive muita época, assim, Reis, que eu achava que a prosperidade e a minha fé, elas não podiam se bater muito. E eu achava que eu não podia ter uma prosperidade, uma vida de abundância com Cristo. Eu achava que era algo assim que ou eu buscava a Deus ou eu buscava a prosperidade. Que eu acho que muitas pessoas acabam se enganando dessa maneira. E com o passar do tempo, eu fui tendo a sabedoria de saber de Deus, que Deus ele quer o melhor para nós, porque a própria Bíblia vai nos falar que lá no céu as ruas são de ouro e de cristais. E aí me deixa aquela pergunta, né, Reis? A pergunta que eu fiz quando eu pensava dessa maneira, que eu não podia ter uma prosperidade. Se no céu as ruas são de ouro e de cristal, o que Deus quer de mim e de você aqui nessa terra? Será que Ele quer que nós vivamos uma vida de escassez? Eu acho que não. Não sei qual que é seu pensamento. Com certeza não. Até porque Deus quer seus filhos que vivam e vivam com abundância. Concorda, meu irmão?
Exatamente. Eu acredito que quando a gente busca a Deus e a gente começa a ter um pensamento de não só buscar a Deus, e eu não quero dizer aqui para você buscar apenas. Denise mandou Damaris, perdão, mandou uma questão aqui pra gente que dá pra você tirar essa dúvida aqui online, tá? Aqui no nosso inbox. Tem pessoas que são fiéis a Deus, mas moram na periferia. Será que Deus não ama essas pessoas? Eu acredito muito na forma que a gente busca a Deus. Porque assim, Deus ele vai dizer na palavra dele, é muito legal isso, que eu até deixei um versículo aqui da Bíblia, que vai lá em Jeremias 29. Eu é que sei, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se Deus na palavra ele nos diz para nós buscar de todo o coração e ele vai ouvir, entra no mesmo conceito de quando eu estava buscando a Deus, eu queria algo de Deus. Mas naquele momento, eu buscava talvez de uma forma que eu não estava fazendo o melhor para Deus. Como assim, Henrique? Eu não estou querendo dizer que a sua oração ela não é válida, não. Eu estou querendo dar um exemplo de mim mesmo. Teve um ponto que eu buscava muito pedindo isso para Deus. Deus, me mostra um caminho que eu consiga ter uma prosperidade e não viver sempre assim, tipo, tendo que perder aniversário de casamento, por exemplo, por conta do trabalho. Então, isso foi um ponto que, quando aconteceu isso, eu falei assim, Deus, até que ponto o Senhor quer que eu viva trabalhando 24 horas, dando minha vida pelo serviço, e eu não tenho uma própria liberdade minha, eu não posso nem desfrutar do casamento que o Senhor me deu, da esposa que o Senhor colocou na minha vida, para eu poder estar falando para os outros, que eu acredito assim, que quando a gente fala de Deus, de Jesus, a gente fala de algo que é muito maior do que terreno, a gente fala de algo que é eterno. E eu acredito que algo que é eterno para Deus, Ele quer o melhor para nós. E quando eu comecei a pensar dessa maneira, eu comecei a orar de uma forma diferente. Eu falei assim, Deus, eu não quero isso que eu estava te pedindo. Eu quero o que o Senhor quer para mim, que a sua vontade seja feita. Que até, inclusive, Reis, entra na oração que Cristo nos ensinou. Jesus fala assim, os discípulos chegam para ele, Reis, e falam assim, Jesus, nós vemos que o Senhor ora no monte, o Senhor ora, vai no templo orar, ora em todo lugar. Nos ensina Jesus a orar? A resposta que Jesus dá para eles é sim. A oração perfeita é essa, Pai nosso que estais no céu. Então, uma oração que todo ser humano conhece, eu acredito. Então, Jesus ele nos ensina uma oração tão simples, mas que é muito grandiosa. Ele começa a falar, Pai nosso que estais no céu. Ou seja, agradecer a Deus, engrandecer a Deus primeiramente. E ele vai continuando, e ele primeiro ele agradece a Deus, e ele não pede. E eu, na minha oração, Reis, eu primeiro pedia. Eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, eu preciso disso. Aí você colocava a vontade dele em primeiro lugar? Não. Eu colocava orava, a sua vontade. Eu colocava a minha, falava assim, Deus, eu quero isso. Aí você já se perguntou sobre colocar a vontade dele primeiro, depois a sua vontade? Então, entra no ponto que foi a própria pergunta da Denise, do que Deus quer. Eu moro na periferia, Deus quer que eu fique aqui? Talvez não, porque assim, a Bíblia ela nos ensina, Reis, que Deus ele tem algo diferente para todo ser humano. Que Deus ele tem um chamado diferente para cada um. Talvez o meu chamado é muito diferente do chamado do Reis, muito diferente do teu chamado. Mas Deus ele nos dá pontos da gente entender um pouco do que Ele quer para nós. Por exemplo, quando falavam para mim assim, pastorzinho, isso ardia no meu coração. Entende? Eu acho que foi um ponto que Deus falou assim, olha, eu estou te mostrando qual que é o seu chamado. Eu estou te mostrando o que eu quero para você, entende? Tem gente que às vezes a parte do louvor, a pessoa que nem eu, por exemplo,
Se eu começar a louvar, todo mundo corre de perto de mim. Então, não vai dar certo, mas com a palavra eu já me identifico melhor. Então, eu acredito que assim, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Antigamente, o propósito que Deus queria para a minha vida não era para eu ter a prosperidade naquela época, mas era para eu poder influenciar as pessoas que estavam à minha volta. Eu me identifico muito com você, até com você que nos assiste. As coisas, o momento que você está passando, esse momento não vai durar muito tempo, até porque você tem que levar em conta que não é do jeito que as coisas começam, é do jeito que as coisas vão terminar. Então, se você passar pelo processo, você vai ter uma vida de prosperidade. Você concorda com isso? Concordo. E Reis, me diz uma coisa, qual que foi o momento assim que você olhou e falou assim, olha, esse é o momento que Deus quer mudar minha vida? Aquela mudança assim de vida que você olhou e falou assim, calma, será que vou ter essa vida para sempre? Ou Deus quer o melhor para mim, de mim, e Deus quer mudar minha vida, minha forma de pensar, de agir, de se comportar? Foi apenas naquele momento da enfermidade? Ou depois da enfermidade você ainda começou a ter aquele pensamento, não, vou continuar da mesma forma? Como que foi? Foi igual eu falei. Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas parecem que a minha vida mudou. Porque quando eu colocava a minha vontade acima da vontade dele, as coisas não davam certo para mim, entende? Então, quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, a minha vida totalmente mudou, tanto na situação financeira, tanto na minha casa mesmo, né, com a minha família, até a relação que eu tinha com eles, né? Antes eu era uma pessoa um pouco mais estressada, né? E quando eu comecei a ler a palavra, a pegar mais com Deus, e principalmente quando eu comecei a colocar a vontade dele, que é o mais importante, acima de tudo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, Deus quer isso para você. Você concorda com isso, meu amigo? Concordo. É que nem eu falo, sempre Deus ele quer o melhor para nós. Então, a transformação, muitas das vezes, que a gente quer, a gente pede muito isso para Deus. Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Eu tenho um conceito que eu uso bastante, Reis, que é o seguinte. Se você pede para Deus, Deus, eu quero ter fé. Deus não vai te acrescentar fé. Ele vai te dar oportunidades para você aumentar a tua fé. Deus, eu quero ter saúde. Então Deus vai te dar a oportunidade de você conquistar a sua saúde. Como assim? Então Deus, você está lá, 24 horas deitado, só assistindo, comendo tudo quanto é tipo de coisa. Você fala assim, Deus, eu quero ter uma saúde boa. Deus ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a oportunidade de você sair fazer uma caminhada, fazer um exercício, de você mudar aquilo que você está vivendo. Deus ele não vai mandar um anjo do céu, vai te pegar, vai te colocar de pé, vai colocar uma esteira, por exemplo, na tua frente e vai fazer você caminhar. Não. Deus ele vai te dar uma oportunidade de você fazer. Mas Deus, eu quero ter força. Isso, você tem que dar o primeiro passo também. Exatamente. Né? Deus, eu quero ter força. Daí Deus vai olhar para você e vai falar, eu já te dei a saúde, agora eu quero que você faça a sua parte. O que eu quero dizer é que Deus ele faz assim conosco. Ele vê o que a gente quer, aquilo que a gente quer. Por exemplo, Deus, eu quero ter uma vida próspera. Deus ele não vai mandar do céu uma caixa de ouro, um maná do céu caiu antigamente. Mas porque o povo pedia, Deus pedia assim, Deus, eu quero o alimento, estamos com fome. O povo no deserto, na época de Moisés tirou o povo que estava escravizado da terra do Egito. Aí o povo vai lá e fala assim, Moisés, eu queria ter ficado na terra do Egito, lá era melhor, eu tinha o que comer. Aí Deus não fez nada. Por quê? Porque Deus esperou o povo pedir para ele. O povo chegou até Moisés e falou, Moisés, ore a Deus para que Deus nos dê alimento. Moisés falou com Deus, falou, Senhor, o povo está reclamando de fome, dá alimento para eles. E Deus mandou, falou, Moisés, toda manhã vai cair o maná na terra, mas o povo vai ter que colher o maná, vai ter que juntar e fazer o seu pão diário. Então, às vezes a gente pede algo para Deus, mas Deus ele nos dá a oportunidade para aquilo que a gente quer. Talvez seja a sua essa. Talvez você pediu, Senhor, eu quero uma prosperidade. Talvez hoje não seja o momento que Deus está batendo na sua porta e falando assim, prosperidade está aí. Eu estou te dando uma ferramenta e você vai usar ela ou não, você vai usufruir disso ou não. Eu vejo dessa maneira, quando a oportunidade bateu na sua porta,
o que você fez? Você agarrou ela ou deixou ela passar? Como que foi a trajetória de quando você começou a ver que Deus criou uma prosperidade diferente para sua vida? Irmão, eu me agarrei a essa oportunidade e dei um passo de fé, né? Até porque quando Deus fala com a gente, mesmo que você não tenha a visão, mas Ele te dá a palavra, você dá um passo de fé e com certeza Deus te dá a vontade dele, entende? Eu acredito assim, como Deus ele sempre quer o melhor para nossa vida, chega momentos, né, Reis, que a gente, na vida, a gente quer aquilo que Deus dá, Ele dá oportunidade. Chega um momento que a gente acaba tendo que buscar ela um pouco mais. Por exemplo, eu quero a própria sabedoria, que nem eu falei. A gente vai ter que o quê? Começar a buscar a sabedoria. Começar a ler, começar a estudar. E assim é conosco. Que nem, por exemplo, eu pedi para Deus prosperidade. Falei, Senhor, me dê uma nova prosperidade, me dê algo diferente. Por quê? Porque eu vejo, Reis, que a minha vida, pelo menos o meu chamado, ele é assim. Eu não quero ter uma vida próspera apenas para mim. Eu acho que seria negligência de minha parte eu ter uma vida próspera, mas o meu irmão não. Porque a Bíblia ela nos fala que bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então eu acredito que se eu apenas ter uma vida próspera, mas não ajudar outras pessoas a ter uma vida próspera, eu estou errando como servo de Deus, como cristão. Eu não sei se você acredita nisso, nessa maneira, nesse ponto de vista ou não. Sim, eu acredito. Igual você falou aqui, né, sobre prosperidade. Prosperidade não é você ter uma Porsche, não é você ter uma mansão. Não, prosperidade, na minha visão, é você passar mais tempo com a sua família de qualidade, é você poder ir no mercado comprar as coisas sem olhar o preço e principalmente é você estar fazendo a vontade de Deus também, até servindo na igreja igual eu sirvo, igual o Henrique serve. Isso para mim é prazeroso de fazer, de servir a igreja, de estar lá louvando ao Senhor. Isso me traz, como que eu posso dizer, Henrique? Isso me traz, como que eu posso algo dizer essa palavra? Gratificante. E principalmente, eu vejo que a minha vida mudou depois que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, em tudo, financeiro, família. Acaba que quando você, igual por exemplo, eu estou aqui hoje com você, certo? Então, acaba que quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, deixa a vontade dele acontecer, as coisas têm mais Cara, é tão leve isso que você nem faz, como é que eu posso dizer? Não faz nem tanto esforço quando você coloca a vontade dele. Entendeu? Antes eu batalhava, eu falava, nossa, Senhor, eu tenho que fazer, eu vou fazer isso, mas será que é da sua vontade? Sabe? E quando não era da vontade dele, cara, as coisas não davam certo para mim, entende? E quando eu comecei a colocar a vontade dele, parece que, cara, a minha vida transformou, de verdade. Principalmente, depois que eu me batizei, cara. Depois que eu me batizei, é algo assim que levantou a minha vida. Isso é legal. E agora algo que você deixou que eu quero, que talvez seja a pergunta de quem está nos assistindo. Você falou assim algo de quando você sabe que é a vontade de Deus, que isso muda. Qual que é o ponto que você fala assim, cara, é essa a vontade de Deus para minha vida? É isso que Deus quer para mim? Qual que é o ponto que você consegue perceber isso, consegue ter essa visão, consegue ter esse pensamento e dizer assim, olha, eu acho ou eu tenho certeza que é isso que Deus quer, porque assim, eu acredito que na nossa vida sempre a gente tem escolhas, porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá o livre-arbítrio do que nós vamos pensar, falar, agir, fazer, escolhas, então tudo ele nos dá o livre-arbítrio e ele não nos deixa ele não nos tira aquele livre-arbítrio, né? Então como que você sabe que a vontade de Deus é a que você quer? Aquilo, Deus, eu pedi isso. Como que você sabe que é a vontade de Deus ou não? Eu acredito que é quando você não tem dúvida. Quando você não fica com dúvida do que Deus está colocando na sua vida, quando não tem dúvida nenhuma, é a vontade de Deus, entendeu? Eu acredito que isso, depois que eu comecei a analisar dessa forma, cara, você vê que é a vontade de Deus, quando você não tem dúvida daquilo, entende? Porque a dúvida,
o porquê, assim, não é de Deus, entende? Quando você não tem dúvida do que Deus colocou na sua vida e você vai lá e faz, as coisas começam, você vê que são leves, as coisas começam a andar, entendeu? A melhorar. Eu acho muito bacana porque Deus ele age de multiforme graça. Deus ele age de várias maneiras, com diversas pessoas, diversas formas. Por exemplo, quando eu comecei a buscar Deus, eu começava a sentir arrepio. Eu achava que aquilo era anormal, mas até o ponto de eu conhecer que era o próprio Espírito Santo querendo tocar na minha vida, o Espírito Santo de Deus querendo fazer de mim algo novo, fazer de mim uma transformação, fazer diferente. Eu passei por cada trajetória, que nem eu falei para você, no momento ali que eu podia ter sido influenciado por outras pessoas, na época de criança, o momento que eu tive que trabalhar pesado na roça, o momento que eu comecei minha jornada trabalhando na área de cortador de madeira, então trabalhava com serra, com plana, depois fui para a área de logística, trabalhei muito tempo com caminhão, motorista de caminhão, então fazendo viagem, às vezes tinha que posar fora, deixar a esposa em casa, fazendo tudo isso. E eu acredito que tudo isso era um ensinamento de Deus. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, Reis. Às vezes a gente pede assim para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Me mostra. Às vezes Deus mostra e a gente não quer ver. Por quê, né? Às vezes a gente fala assim, Deus, mostra o que o Senhor quer para mim. Qual que é o passo que eu tenho que dar? E às vezes o próximo passo está bem na nossa frente e a gente não vê. Às vezes a gente deixa aquele passo, ele fugir. É o momento que Deus está falando assim para nós. Olha, você orou, você pediu, você buscou, você leu a palavra, você está pedindo até agora, eu estou mostrando para você e você fala, não, Deus, eu não quero. Eu acredito que acontece muito isso. Eu era assim, Deus mostrava, às vezes eu via algo assim que eu olhava muito para algo e aquilo tocava no meu coração e falava, não, acho que não é. Então eu tenho até um filme que eu assisti quando era pequeno, eu gosto muito dele, que ele é A Procura da Felicidade. Eu gosto muito desse filme, de assistir. É um filme que sempre me tocou muito. É o momento que o ator Will Smith ele muda a vida dele, que ele descobre algo que ele fala assim, cara, eu posso mudar de vida com isso. Que é o momento que ele acha ali uma empresa de corretores da Bolsa de Valores e mesmo sem, naquela época, ele ganhar nada, porque ele ia ser comissionado, 100% comissionado, ele vinha de uma vida de extrema escassez, tendo que morar na rua com o próprio filho, ele começa a ir, mas ele nunca perde a fé, a esperança. E ele vai, faz um processo seletivo, ele passa, e ele tem menos tempo que os outros para estudar e trabalhar, para prospectar clientes. E outra coisa, o mais importante, ele estava cuidando também nesse filme do filho dele, né? Sim, ele estava cuidando não apenas da vida da família, que é ele e o filho dele, da saúde deles, porque ele tinha que cuidar, de um lugar para eles morar, porque, como eu falei, ele estava na rua, então ele tinha que achar uma moradia para ele e para o filho dele. E eu acho bem legal, porque assim, ele estava em extrema escassez. Ele podia, naquele momento, ele abandonar e falar assim, não, cara, não é, Deus não vai abrir as portas para mim, não é isso, Deus não quer nada disso para mim. Mas não, foi o momento que ele olhou e falou assim, não, eu tenho que lutar. Então, cada pessoa tem um ponto diferente para mudar a sua vida. Tem pessoas que Deus precisa mandar um sinal muito diferente, mas que nem naquele filme ele nos mostra que o ponto que Deus mudou a vida dele foi o ponto que ele chegou até na frente daquele lugar, ele viu as pessoas ali de gravata passando, ele viu o carro do homem que estava ali, ele olhou e falou, eu vou trabalhar aqui, eu vou ser alguém aqui. Eu acho isso muito legal, porque no momento que eu conheci o mercado financeiro, de primeiro momento foi nesse filme. Eu olhei e falei, nossa, um dia eu queria ser um desses engravatados, de estar saindo de um prédio desse, estar feliz, estar com dinheiro, mas eu fui deixando o tempo passar. Fui deixando o tempo passar, aí Deus tocava de novo. Sempre quando eu via algo relacionado ao mercado financeiro, eu olhava e falava assim, eu quero um dia aprender, mas eu fui deixando o tempo passar. Não, eu quero ter uma prosperidade, eu fui deixando o tempo passar. Até chegar um momento que eu olhei e falei assim, calma,
Será que não é isso que Deus quer para minha vida? Será que essa não é a mudança que Deus quer para minha vida? Não é agora que Deus está falando assim, Henrique, ó, acorda, rapaz, vamos, tô te mostrando o caminho faz hora e você tá aí, pulando para lá, para cá e sem ir no caminho que eu tô mostrando. E eu acho que é isso. Muitas das vezes, você que está assistindo, você pede para Deus, eu quero ter uma vida diferente. Talvez o tempo com a sua família, assim como eu não tive lá atrás, tive que deixar o casamento, um aniversário de casamento, como eu falei para vocês, poder passear, poder ter uma liberdade, poder ter um carro bom, poder fazer algo que realmente eu quero, poder me alimentar. Eu não podia isso. Meu pensamento era trabalhar para poder ter dinheiro, que é uma perspectiva que às vezes a gente tem. Eu preciso trabalhar 24 horas por dia para poder ter um dinheiro, para poder fazer algo na minha vida. Ou seja, ficar sempre naquele bolo de neve. É trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. A hora que você vê, passou a vida inteira e você não teve um tempo com a sua família, um tempo para sair, um tempo para você se divertir. Eu acho que é essa mudança que Deus trouxe para mim e também para o Reis, eu acho que é isso que tem que ser o ponto. Não apenas mudar a minha vida, não apenas o Reis mudar a vida dele, mas a gente ter pessoas ao nosso lado para a gente poder mudar a vida e a mentalidade dessas pessoas. Eu acredito assim, Reis. Eu acredito dessa maneira. Claro, com certeza. Essa maneira que você pensa, eu também penso. Até porque, igual você disse aí, quando você coloca Deus aí, no caso, em primeiro lugar, né? Quando você contou essa história do filme, né? Que ele viu que ele tinha visão, viu que ele tinha aquela visão de crescimento, viu que ele podia ter uma condição financeira melhor para dar para o filho dele. Ele, como você disse, ele teve a oportunidade, o que ele fez? Ele abraçou e no final da história, como não sei se você já viu, ele consegue, né, trabalhar naquela grande empresa, ter resultados e ter uma vida abundante. Tem um comentário aqui da Luísa no nosso privado, que ela mandou assim pra gente. Mateus 6:24, não poderá servir a Deus e a riqueza. Só, dando minha opinião pessoal, eu não vi em nenhum momento, né, palavra riqueza aqui na mesa. Você viu, produção? Não ouvi falar de riqueza. O que você tem pra falar aí? Eu acho que assim, a prosperidade e a riqueza, que nem você falou, são dois pontos diferentes. A riqueza é quando você foca apenas no dinheiro. Então, eu quero ter dinheiro. E isso você se torna obcecado apenas por dinheiro. Você se torna ali, não, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. E quando você fala da prosperidade em si, prosperidade é você poder ter uma vida diferente. Como assim, Henrique, diferente? Você não precisar se matar para ficar trabalhando ali sempre, mas você poder ter um tempo com a família, você poder ter saúde, você poder ter uma estrutura. Pode ser que você não tenha muito dinheiro, mas pode ser que você seja muito alegre. Jesus, ele nos ensina isso até na parábola, a qual ele fala com o rico. Ele chega para o jovem rico, ele fala assim, jovem, o jovem chega para Jesus, pergunta e fala bem assim, Jesus, o que eu preciso para poder morar no céu? Aí Jesus fala, bom, cumpra os mandamentos. Aí o jovem olha e fala assim, não, mas Jesus, eu cumpro os mandamentos. Todos os mandamentos eu cumpro. Aí Jesus olha para ele e fala assim, tá bom, então só te falta uma coisa. E o jovem fala, o que, Jesus? Jesus fala para ele, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Olha só o que Jesus estava falando para ele. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. O que o jovem falou? Ele olhou para Jesus e falou, não vou. Por quê? Porque esse jovem ele estava fixo na riqueza. Ele não estava fixo na prosperidade, que era ter Jesus com ele. Diferente já de quando Jesus chega para outro e fala bem assim, Jesus está passando na cidade e a pessoa vê Jesus, ele chega e olha para, fala bem assim, quem que é aquele? E fala para ele assim, é Jesus. Jesus está passando ali. Ele sobe em cima de uma árvore cheia de espinhos e ele fica lá olhando Jesus. E Jesus lá de longe olha e fala bem assim, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. Jesus posa na casa daquele homem. Aquele homem ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu vou fazer diferente. Tudo que eu tenho, Jesus, eu vou vender, eu vou dar para os pobres o que eu devo, aquilo que eu peguei deles.
Eu vou devolver para eles, eu vou devolver em dobro, mas eu posso andar contigo? Eu posso seguir o Senhor? Eu vejo que a riqueza é isso. É quando Jesus chega para aquele jovem e fala, larga tudo que você tem e me segue. Não estou falando que Jesus está mandando você fazer isso. Tá? Eu estou usando um exemplo na Bíblia. Jesus fala isso para aquele jovem, larga tudo que você tem e me segue. O jovem não quis. Já o outro não. Jesus chega para ele e Jesus fala com ele. E ele fala assim, não, eu vou deixar tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres, eu vou dividir com os outros e vou seguir Jesus. Eu vejo que essa é diferente da riqueza com a prosperidade. A prosperidade é a gente ter uma vida plena, uma vida boa, você poder sorrir, você poder ser alegre, você ter a sua família ao lado. Vocês se consideram pessoas prósperas? Eu me considero, porque eu posso ter o carro que eu quero, eu posso poder sair com a minha esposa a hora que eu quero, eu posso poder fazer uma viagem com ela, eu consigo fazer o que eu quero na hora que eu quero. Tipo, Henrique, mas você está falando isso por conta de dinheiro? Não, não estou falando isso por conta de dinheiro, eu estou falando isso por felicidade. A prosperidade que eu acho que é o ponto essencial é você ser feliz. Você poder buscar a Deus, você poder, por exemplo, orar para outras pessoas e levar a palavra de Deus adiante. Eu acho que isso é muito importante. Eu me considero dessa maneira. Você, Reis? Sim, eu também considero essa maneira, até porque não é sobre dinheiro, tá? É sobre você passar o tempo com as pessoas que você ama. Por exemplo, eu passo um tempo maravilhoso com a minha filha, que ela tem 5 aninhos, que é uma coisa... Cara, minha filha é a melhor coisa que tem, sabe? Então, não é sobre dinheiro, é sobre você passar momentos com pessoas que você ama. Claro, o dinheiro ali proporciona, né, várias coisas, a poder você ir em lugares diferentes, a poder você também fazer coisas diferentes, ir em novos lugares, conhecer novas pessoas, ter novas ideias, ter novas ações e com isso ter novos resultados, que é o mais importante, né, meu irmão? Eu acho isso muito bacana. A pergunta em si ela é muito boa, porque eu acho que assim, quando você se sente uma pessoa próspera, a tua vida muda. Por quê? Porque há 2 pensamentos na vida do ser humano. O pensamento da prosperidade e da escassez. Por exemplo, quando eu estou uma vida pensando e tendo a escassez em mim, o que eu penso? Eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar conta. É aquele ciclo que eu falei, ele é uma roda gigante, ele vai indo ali, ó, uma bola de neve, é sempre trabalhar, trabalhar e pagar conta, trabalhar, trabalhar e pagar conta. Então eu tive esse momento na minha vida que era do serviço para casa, da casa para o serviço, serviço para casa, casa para o serviço. E eu vejo que isso não é legal. Por quê? Porque o tempo passa, você não vê, você não tem tempo nenhum para você fazer as coisas que você quer ou estar ao lado de quem você ama. Isso é muito importante. E já quando você se sente uma pessoa próspera e você começa a usufruir isso na tua vida, e você tirar um tempo, por exemplo, eu quero tirar hoje um tempo para mim falar com Deus, um tempo que eu quero só para eu poder meditar na palavra de Deus. Isso já é uma prosperidade. Isso já é algo muito bom. Eu quero... Nathanael até complementou aqui para você. Deus não te daria uma esposa e uma família abençoada se ele não quisesse que você aproveitasse o tempo com ela. Exatamente. Eu vejo dessa forma. Deus, ele te dá, foi o que eu falei agora há pouco, Deus, ele te dá as ferramentas. Ele te dá algo para você usufruir. Eu vejo dessa maneira porque, vamos lá no princípio da Bíblia. Deus, ele cria tudo. Aí ele cria, ele vê, falta algo. O que Deus faz? Ele vai lá e cria o homem, o ser humano. Então ele criou o homem. Após Deus ele criar o homem, o que Deus faz? Ele cria a mulher, ou seja, a esposa de Adão. Então estava ali Adão e Eva. Aí Deus olha para os dois e fala, vivam e se multipliquem. Ou seja, o homem ele tinha controle sobre os animais, os peixes, sobre tudo que ele tinha. Ele queria um alimento, ele podia pedir, o alimento viria e nasceria até ele. Henrique, você está dizendo coisa errada. Não, a Bíblia diz. Como que eu sei isso? Porque no ponto em que o homem e a mulher comendo do fruto que Deus falou para não comer, Deus ele fala para ele bem assim, Adão, agora você vai colher o fruto do seu próprio suor. Então, antes disso, não. Antes disso, tinha prosperidade. Mas por quê? Porque Deus deu para Adão uma família, Deus deu tudo que tinha ali no jardim. Então, eu vejo dessa forma. Deus ele nos dá algo que não é para a gente viver de uma forma insegura. Mas Deus nos dá algo, ferramentas, estruturas, pessoas, planos, projetos, para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida de estrutura
na graça de Deus, na presença de Deus. Eu vejo dessa maneira. E como que Deus fez isso na sua vida? Cara, legal, porque assim, eu vinha de um tempo que eu estava muito sobrecarregado de trabalhar. Trabalhar. E isso estava me cansando muito. A ponto de eu chegar em casa, a esposa dá um oi, e eu só querer tomar um banho, comer e dormir. Então, eu vinha dessa maneira muito assim. Então, eu não tinha tempo para dormir direito. O tempo que eu tinha livre, eu só queria dormir. Só queria pegar, deitar, dormir e descansar. Foi o momento que Deus começou a mostrar novamente para mim, olha, eu quero te dar o melhor. E eu comecei a parar e pensar. Eu orava, eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, me mostra o ponto que o Senhor quer que eu mude. Qual que é, Deus? E Deus começou a mostrar. Eu comecei a ir para o meu trabalho, olhava e falava, nossa, será que é isso que Deus quer para mim? Deus quer que eu viva essa vida sempre? Trabalhando, pagando conta e não mudando nada. Foi o momento que eu comecei a observar melhor os sinais que Deus estava dando e foi o momento que eu comecei a falar, Deus, me dê estrutura para melhorar isso. Tanto sabedoria, estrutura financeira, e Deus foi dando ferramentas. Você acredita que quando você não sabia onde que você queria chegar, nesse ponto aí que você falou, trabalhava e não tinha tempo. Não tinha tempo, no caso, para Deus, não tinha tempo para sua esposa, era só o trabalho, igual você tinha falado. Tinha vez que você estava trabalhando, queria fazer algo com a sua esposa, certo? Mas onde que está o ponto aí que você vê, onde que foi a mudança que você falou, não, o meu objetivo é esse, eu quero conseguir chegar por exemplo, nesse patamar aqui. Onde que você viu que você viu que você está errando? Você estava errando, no caso. Olha, eu acredito que era por falta de foco. Porque assim, eu acho que era eu querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar o que eu vivo hoje. E nessa época que eu comecei a estudar, eu via várias coisas diferentes. Por exemplo, eu via uma pessoa falando, isso vai dar certo. Aí eu parava, estudava o que aquela pessoa mostrava. Primeira vez que dava errado, eu pulava e ia para outra e falava, isso daqui vai dar certo, agora é isso daqui que vai dar certo. Dava errado, aí eu pulava. Falava, não, agora é isso daqui. Aí chegou um ponto, assim, um momento que eu desanimei e falei, não é isso que Deus quer pra minha vida. Chega, parei. Eu vou buscar, aí foi o momento que eu entrei, dei uma entrada na faculdade, comecei a estudar e não me sentia bem com isso. Era algo que eu sempre gostava, que era administração, comecei a fazer a faculdade de administração, mas não me sentia bem com isso. Aí chegou um momento de novo de eu estar mexendo assim no celular e eu ver o que eu fazia, mercado financeiro, eu vi ali, eu falei, nossa, eu acho que é isso que Deus quer para minha vida, então eu vou voltar a estudar. Foi o momento que eu comecei a tirar, eu comecei a seguir uma coisa só. Tá certo, até esse... Vamos falar assim, pulando de galho em galho, vi esse aqui, vou testar, né? Não dava certo. Via outro, também vou testar. Aí foi onde que você mudou e falou assim, não, vou focar nisso aqui para eu ter resultados reais. Não só ficar perdendo, não só ficar, né, pulando de galho em galho ali. Como é que foi? Isso, até porque nessa época eu fiz o levantamento, eu já tinha perdido acho que uns 20 mil só em compra de curso. Então por isso que eu não gosto de falar de venda de curso, essas coisas. Não gosto. Por isso que eu nem quero trazer isso para cá. Por quê? Porque eu acredito que o que você aprende e dá resultado, você pode abençoar outras pessoas. Claro, até porque o propósito é esse, né? A gente quer ensinar você a prosperar, mas não com venda de curso, nada disso, né, Henrique? A gente quer realmente ensinar o que está funcionando para nós, para você ter resultado também. Exatamente, que nem eu falei, naquela época eu já tinha perdido 20 e poucos mil com compra de curso. Eu não sei quantos que você perdeu também, risco, comprando curso para aprender. Mas eu acredito que assim, aquilo que eu sofri para aprender, eu consigo passar e transformar a vida de outras pessoas simplificando. Então não precisa a pessoa ter que perder 20 e poucos mil lá para ela aprender o que eu aprendi. Até porque também não é só o dinheiro, e o tempo. Certo? Exatamente. O tempo que a pessoa vai demorar ali no caso, para aprender, né? Porque, igual você falou, você gastou um bom dinheiro e você gastou o tempo. Até você aprimorar, ter resultado, isso gasta, vamos falar assim, né? Porque não é só sobre dinheiro, é sobre o tempo também. E o tempo perdido e o tempo está passando muito rápido, né? Então acaba que
a gente passar isso, todo o passo a passo do nosso aprendizado, do que a gente já viveu, para eles já é muito mais fácil, né? Eu acredito que sim. Até porque, Reis, assim, pelo tanto que eu estudei, pelo menos, que você estudou, a gente poderia vir aqui e falar assim, olha, eu vou fazer algo e vou te cobrar, por exemplo, última vez que eu comprei um curso foi 15 mil. Então, por exemplo, chegar aqui e falar, olha, eu comprei, perdi 20, 15, cobrar tantos. Mas não. Eu acho que assim, o que a gente aprende, a gente tem que transmitir para os outros de uma forma que complemente no reino de Deus. Por exemplo, vamos pegar o rei Davi. O rei Davi, ele tinha um sonho. Qual que era o sonho dele? Criar uma casa para Deus. Um templo para adorar a Deus. Porque até aquele momento Deus não tinha o lugar de habitação. Então, tinha a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança, havia uma guerra, eles levavam para outro lugar. Aí o rei Davi foi lá, guerreou novamente, trouxe a Arca novamente, ficou com medo, deixou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi próspero porque tinha a presença de Deus, inclusive isso. Às vezes a gente pensa que prosperidade não é de Deus, talvez seja a sua pergunta, mas a Arca da Aliança, o rei Davi pegou ela e deixou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, a palavra vai dizer que foi o tempo mais próspero da vida dele. Tanto que chegaram para o rei Davi e falaram, Davi, lembra a Arca da Aliança? Davi falou, sei, está na casa do Obed-Edom. Você viu o Obed-Edom como ele está na vida dele? Davi pegou e olhou e falou, não, calma, eu quero isso para mim, eu quero essa prosperidade para mim. Então Davi foi, buscou a Arca da Aliança e trouxe para ele. Quando Davi começou novamente a prosperar e ter o seu reino abundante. Então, eu acredito nisso, que quando a Arca da Aliança, ou seja, hoje nós temos a representação do Espírito Santo em nós, eu acredito que quando a gente está com Deus, tem o Espírito de Deus dentro de nós, a promessa de Deus está conosco. Aonde quer que a gente vá, o que a gente faça, Deus ele começa a nos dar essas estruturas. E Davi, ele teve esse sonho. Não, eu tenho que construir algo para deixar a Arca da Aliança. Chega da Arca da Aliança ir para lá, vir para cá. E Davi tinha esse sonho, mas Davi ele tinha as mãos cheias de sangue, a Bíblia diz. Então, Davi já no final da sua vida, ele fala para Deus, Deus, eu quero construir a Arca da Aliança, eu quero construir, a casa para a Arca da Aliança, a casa, o templo para o Senhor. E Deus fala, não, você não vai construir, mas o teu filho Salomão vai. Por quê? Porque ele está inocente, você, Davi, já não tem mais como fazer. E eu acho que a reciprocidade, ela vem nesse momento. Por quê? Porque Davi, ele podia muito bem falar para o filho Salomão, não, eu não vou te ajudar. Mas Davi, ele começa a fazer um mapa de como que ele queria que fosse construído. E Davi, no fim da sua vida, ele chega para Salomão, que ainda era uma criança, e fala, Salomão, você vai reinar no meu lugar. Mas, isso daqui é o meu desejo. A casa de Deus seja construída. Um templo, um lugar para adorarmos a Deus. E Davi ele pega tudo aquilo que ele construiu para Deus, ele entrega para Salomão e mais do que isso, ele entrega os ouros, as pratas, os diamantes, tudo que ele tinha para a casa de Deus, ele entrega para Salomão. Ele fala, isso daqui eu guardei para Deus, eu guardei para construir a casa de Deus. E eu vejo que a obra de Deus ela é muito mais do que a gente pensar aqui terreno. Eu acredito que assim, a gente pensa aqui em prosperidade, uma vida financeira melhor, uma vida com saúde, mas eu acho que é muito mais do que isso, porque eu acredito que quando a gente ensina algo de Deus para as pessoas, é algo lá no céu que a gente está construindo, não aqui. Então, te ajudar a mudar de vida, te ajudar você a ter uma perspectiva melhor, poder ter mais tempo com a sua família, mais tempo para Deus, eu acredito que também seja válido lá no céu. Por isso, do meu conceito, de ajudar sem precisar ficar pedindo nada em troca, sabe? Eu acho muito bom isso, até porque eu perdi muito tempo comprando curso, tentando estudar e bem no fim não consegui nada. Entende? Então, eu acredito que a reciprocidade de Deus, ela vem quando você faz o bem sem olhar a quem. Eu gosto dessa frase. Diego comentou aqui, eu já vi uma galera falando isso, mas no terceiro dia de live eles vendem um produto. O que vocês têm para falar sobre isso? Não, aqui nós não vamos vender nada, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? A gente realmente quer pegar todo o aprendizado que o Henrique teve, que eu tenho, né, do trade, e passar para você ter resultados reais que você vai ter
com a gente aqui, tá? E eu te faço um convite, Diego. Vem junto conosco, tá? Se no terceiro dia você não tiver feito $1, sem gastar 1 centavo, e ainda eu te dou um bônus ainda de presente, tá? Mas calma, você vai ver mais pra frente, tá? Mas eu te dou um bônus, você vai tirar 1 centavo do bolso, né, Reis? Com certeza. Então, e ainda vai conseguir $1, tá? Até o terceiro dia você vai conseguir esse $1, isso eu te garanto. Henrique, depois disso, você vai me vender um curso, alguma coisa? Não. Eu vou te mostrar como que você pode mudar de vida, tá? Mas, ó, não vou te cobrar nada por isso não, tá? Pode ficar tranquilo, tá, Diego? Sabe o que é o bom disso aqui que a gente está fazendo? É que não é sobre curso, nada disso. A gente não quer vender nada. A gente quer passar o nosso conhecimento, a nossa trajetória que a gente já teve no mercado financeiro para você ter resultado, que é o mais importante, né? É fazer você que tem uma fonte de renda, que trabalha, sei lá, das 8 às 6 da tarde ali, agarrado, né, debaixo de sol, debaixo de chuva, é você ter mais uma fonte de renda. E quem sabe, né, Henrique, depois disso, ele já tendo resultados expressivos ali, a gente ensinando ele poder fazer isso da sua renda principal. Exatamente. E, assim, talvez você possa estar se pensando do outro lado, mas, Henrique, Reis, o que vocês querem mostrar? Vamos para um termo bem simples. Certo. Eu gosto de utilizar o termo feira. Então, por exemplo, eu sou um negociante da feira e o Reis está vindo comprar. O que eu vou te ensinar a fazer? Mas eu quero te mostrar de uma forma muito simples. Então, por exemplo, eu tenho aqui o morango. Então, vamos supor aqui, Reis, que eu tenho um morango e a caixa dele está a 10. Mas o Reis, ele é um empreendedor. O que ele vai fazer? Ele sabe que na onde ele mora estão vendendo a 20. O que o Reis faz? Ele vai chegar até mim, ele vai comprar 10 morango, a mesma caixa de morango. Vou comprar barato, hein? Vai comprar barato. Ele vai levar para a cidade dele e vai vender a quantos? Vou vender, no caso, a 20, né? Até a 18 você está no lucro? Claro, pode até também começar um pouquinho ali para ver a demanda, né? Começar vendendo a 15, depois a gente muda, vai a 18, vai a 20. Tá, então significa, Reis, que isso que a gente faz é comprar barato para vender caro? Isso? Isso mesmo. Isso praticamente que o Henrique explicou é um pouquinho do trade que a gente vai ensinar, não é isso? E isso a gente faz todo dia. Você faz comprando a sua compra do mercado, você está fazendo uma negociação. Então, você está negociando no mercado, na panificadora, na mercearia, no próprio ônibus, você está pagando algo para usar algo. Então, tudo na nossa vida a gente faz isso. Mas o que eu e o Reis queremos te mostrar é de uma forma simplificada, de como você pode ganhar dinheiro com isso. Mas, Henrique, eu já estudei mercado financeiro, eu vi várias técnicas. Sim, eu quero te mostrar o simples. Aquilo que gera o resultado para você ter uma prosperidade e para você não precisar ficar ali tendo que buscar muito tempo sobre isso. E amanhã, para quem estiver aqui conosco, nós temos dois bônus. Sim. Então, fica na espera, vem junto conosco. Até amanhã você vai ter 2 bônus exclusivos para vocês. Eu acho que é isso, né, Reis? 2 bônus. Isso mesmo. 2 bônus e eu tenho certeza que eles vão ficar bem satisfeitos com isso, cara. Pô, porque assim, ficaria. Eu posso falar, produção? Posso falar? Dá um spoiler aí pra eles. Ó, você que nos assiste aí, você vai ter $30 de bônus para você estar começando aí com a gente, operar sem gastar nada, não é isso? Mas Eu achei sem nada? E se eu não quiser? Vamos fazer melhor? O quê? Se você não quiser $30 de bônus, você depositando 100, eu te dou mais 100 na sua conta. Calma, você enlouqueceu, né? A pessoa vai depositar 100, você vai dobrar. Dobrar. Reais? Dólar. Dólar? Ela deposita $100 e ela ganha mais 100 Mais 100. para Exatamente. operar. Para operar. E você ainda vai mostrar como opera. E ainda vou mostrar como opera. E você não de vai graça. E de graça. Não, mas você não vai vender o curso no final. Não vou vender nenhum Não, curso. nada, Nenhum curso. nada de curso, né, Henrique? Mas Não. como eu sei que isso é real, que eu vou poder tirar meu dinheiro a qualquer momento se eu quiser? Olha, você pode vir conosco, você pode depositar e já quer fazer o teste? Você opera comigo, fez o lucro, você já saca. Já saca e já coloca na conta. Reis, eu acho que não é legal a gente só falar de que dá dinheiro e tudo. Vamos para uma prova. Vamos. Pessoal, vem cá comigo, vem produção comigo. Vamos mostrar aqui na tela.
Essa operação aqui do Gold, eu estou pegando por conta dessa influência aqui atrás de preço, aqui também. Então, por conta dessa região do preço, nessas marcações. Então, aqui eu consigo observar que ele vem o último pico ali onde ele tocou, foi aqui. Então, eu tenho que colocar o loss abaixo dessa região. Então, a minha perda eu coloco ali abaixo daquela região, porque se ele rompe isso, ele continua ali seguindo para baixo e acaba ali não sendo legal para mim ficar nessa operação. Então, eu entro nela, coloquei meus limites ali de ganho, de perda e fico esperando para ver o que o mercado tem a fazer. Eu tenho uma outra aqui em aberto do euro dólar, que ela já está aqui mais um tempinho, então ela já vem próximo ali, muito próximo do meu gain. Ela voltou um pouco, então eu deixo ela em aberto também. Agora é só esperar ali para ver o que o XAUSD, ou seja, o ouro versus o dólar americano, ele tem ali para fazer a movimentação, ver se ele vem próximo do nosso lucro ou ali próximo à nossa perda. Então aqui embaixo a gente vai vendo como que está até o momento a operação, né, levemente negativa. Então essa daqui é que a gente acabou de se posicionar, né? Então aqui eu acabei de me posicionar nela. Então aqui no Gold a gente vê que ficou levemente positivo, 0,60 centavos de dólar. E vamos deixando a operação ali, ela prosseguir, né, para ver se ela se encaminha ali próximo do nosso lucro. Ou seja, então nessa operação eu tinha me posicionado na compra. Se eu compro, eu quero que o preço ele suba, ou seja, eu quero que ele vá ficar mais alto ali o valor dele, né? Então essa que é a projeção ali que eu fiz e eu espero para ver qual vai ser o caminhar ali dessa operação, né? Então até o momento ele está ali levemente positivo, 0,60 centavos ali de dólar, né?
Ó, pessoal, então nessa operação aqui do Gold, em 8 minutos eu teria $1,17 de lucro, né? Essa outra operação aqui, Henrique, do euro, ela está levemente negativa. O que você faz? Eu deixo ela em andamento. Essa aqui é uma operação que eu já estou um pouco mais aqui atrás. Aqui, mais ou menos, eu entrei, deixa eu ver, já faz algumas horinhas, ó. Então, estou num gráfico de 1 hora. Ele já veio muito próximo já do meu lucro, dando uma respirada aqui para baixo. Eu garanto que daqui a pouco ele já volta para cá, também encerra essa operação. Essa daqui ela é uma que vai ficar um pouco mais tempo em aberto, mas também ali acredito que ela venha para o lucro, também vai nos dar ali um valor de $1,56 de lucro, né? Então aquela operação do Gold, se eu clicar lá no meu histórico, ela vai aparecer ali no meu histórico ali o valor de $1 e acho que 17 que foi fechado. Deixa eu clicar ali para ver. Ó, então aqui no histórico, eu clicando aqui aparece aqui, ó, XAUSD, o que foi compra e o lucro de $1,17, tá? Então ele aparece ali daquela maneira. Então tá aí, pessoal, a gente conseguiu mostrar como que é feito ali uma operação. Então quis mostrar na prática para vocês essa operação do Gold. Essa outra aqui, não vou esperar ela encerrar, que ela, como eu falei para vocês, vai demorar um tempo um pouco a mais. Então ela já está ali algumas horinhas, né? Então vou permanecer com ela em aberto. Então ela já está 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas seguindo, para mostrar para vocês também que a operação, você entra, ela não tem um tempo de limite e ela vai depender muito de como que está o andamento do gráfico, tá? Então, do Gold, ali a operação do ouro, vocês viram que foi mais rápido, mas tem umas também que pode demorar um pouco mais, tá bom? E junto, pessoal, com essa operação aqui do Gold que eu fiz, a gente entrou aqui, saiu aqui. Vamos ver ali mais ou menos como que foi. Vou colocar um gráfico mais curto para a gente poder ver bem ela. Então a gente entrou aqui e saiu aqui. Que foi essa operação aqui, ó. Que está aqui embaixo aqui do Gold, né? Então essa. Junto com ela eu também tive essa daqui, ó. Que foi o lucro ali gain cheio, né? Então, Henrique, como que você sabe ou como que eu sei quando é gain cheio? Por conta daqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, ele tá TP e ele está verde? Significa que o take profit, ou seja, o lucro máximo dele foi atingido na operação. Que foi esta operação aqui, ó. Onde também me posicionei na operação por conta ali de regiões de preço. Então, me posicionei por conta dessa região. Fiz a compra e ele deu a saída ali, onde ele bateu também o gain cheio ali de $1,05 de lucro. Nossa, Henrique, mas é muito pouco. Eu estou operando com uma conta baixa. Até para mostrar para vocês ali que é possível, com uma conta baixa, você ir tendo lucros ali relativos, né? E começar a ampliar ela, que é o que eu quero fazer com vocês. Então, de vocês ali também, o valor qual eu falei, para quem vai iniciar com $30. Então, também estou iniciando aqui essa conta com $30 para vocês verem como que é possível, tá? Então, é a mesma qual eu vou estar junto nesses dias aí com vocês operando. Produção, tirou da tela? E aí, você viu os resultados? Eu acho que é mais que merecido, né, Reis? Sim, mostrar resultado, até né? porque a gente só fala, talvez a pessoa nem acredita ali, mas com o resultado mesmo que ele mostrou aqui agora, ao vivo, na prática, aí é diferente, né? Não, 100%, né? E aí, você quer vir junto comigo, lucrar em dólar, assim como você viu, ou você vai deixar passar? A gente ficou falando de momento que Deus nos mostra oportunidade, que Deus fala conosco. 60 mil pessoas viram nosso perfil, Reis,
e menos de 1% está aqui. Será que esse não é um chamado de Deus para a vida desta pessoa, dizendo assim, olha, é a mudança que você queria. Está aí batendo na sua porta essa oportunidade. E outra, gratuito. É o melhor, né? O melhor, gratuito, né? Para você. Sem vender curso, sem ficar, né, com promessas vazias aí. A gente realmente quer mostrar o que realmente funciona pra gente já há um tempo. Tá, mas e Reis, aí me veio uma pergunta, que talvez ele esteja lá do outro lado. Ah, beleza, você vai me mostrar como operar e depois eu vou seguir um passo sozinho? Você só vai me ensinar e vai me largar? Não, claro que não. A gente vai ter mais 2 dias para você estar com a gente aqui e aprender todo o passo a passo a você fazer a sua primeira operação na prática. Tá, então você está querendo dizer, Reis, que esses 2 dias eles vão operar junto conosco, ao vivo? Sim, vai operar com a gente praticamente, copiar e colar ali as operações e ter o lucro, que é o mais importante ali também, né? Show, mas talvez você deve estar perguntando, como que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer? Tá, vai ter um vídeo aí para você abrir a sua conta, tá? Então, primeiramente, você vai fazer exatamente como eu vou te ensinar, para você abrir a conta. Por quê? Porque sem a conta você não consegue operar, tá? Então, você vai abrir exatamente como eu vou te mostrar, você vai conseguir o bônus que eu falei para você. Se caso não conseguir, Reis, o que faz? Manda uma mensagem para nós. No caso, o nosso suporte está aqui também para estar ajudando, né? Você que não conseguir abrir a conta, nós vamos te dar todo o passo a passo e tirar todas as suas dúvidas também. Aí pode mandar mensagem, né? Vai estar ajudando, de prontidão ali para te ajudar. Depois disso vai operar junto conosco. E Reis, passou os 3 dias. Tá? A pessoa aprendeu ali durante esses mais 2 dias que ele tem conosco. E depois disso? Depois disso, a gente vai ter um grupo para você estar com a gente ali, para a gente operar nos dias da semana, né? Operar com o pessoal. E todos os dias a gente ter ali os resultados, né? No caso, só final de semana que não, até porque o mercado financeiro está fechado, né? Final de semana. Então, dia de semana, nós vamos ter horários específicos para você estar operando. A live vai ser durante quantos dias da semana? 2 dias, mais 2 dias. Vai ter mais 2 dias aí para o pessoal tá interagindo com a gente, principalmente abrindo a depois conta. dos 3 dias, Reis, quantos dias na semana nós vamos estar operando ao vivo com o pessoal? Acho que 2 dias, né, Reis? 2 tá dias, bom? 2 dias tá bom. 2 dias tá bom já para ele estar fazendo as operações, principalmente resgatando bônus, né, que é importante. E também, por exemplo, igual você falou, colocando lá $100, ele vai ganhar mais 100, né? E com isso, com certeza, vai poder estar colocando um valor maior lá na conta para a gente estar tendo mais lucro também. Show, bacana. Pessoal, não sei se você já fez essa conta ou não, mas faz aí. Coloca lá no seu navegador, dólar hoje, faz uma cotação, vê quantos que é $100. Por quê? Porque eu vou te dar mais $100, então é justo você saber quantos que você vai estar ganhando assim. Para você que depositar 100, vai estar ganhando mais 100. E fora de tudo isso, passou os 3 dias que você vai estar aqui junto conosco. Você que estiver no grupo exclusivo nosso, vai estar operando 2 vezes na semana junto comigo e com o Reis, tendo lucro na prática. Tá? Não estou falando aqui de conteúdo gravado, não estamos falando aqui de apenas mandar uma mensagem e falar, olha, faça isso ou aquilo. Não, é operar ao vivo conosco. Tá? Então você vai poder tirar dúvidas, você vai poder operar junto conosco, vai a mesma hora, o mesmo instante. Tá? Então vem junto conosco, estamos aguardando você para mais um dia. Dúvida aqui no chat. E quem não tem $100 vai ficar de fora? Não. Assim como eu já te falei, você vai ter os $30 ali para você estar operando sem depositar R$1. E outra, eu tô falando de dólar, né? $30, né, Reis? Não é em real, até porque dólar, moeda forte, né, cara? Então significa... Dá o quê? Uns 190, 180, né? Mais ou menos por aí. A cotação do dólar todo dia muda, né? Então, vai mais rápido lá, aproveita que o dólar está em alta, faz a sua conta hoje mesmo para operar conosco, né, Reis? Mas, bicho, eu preciso perguntar pra vocês, desculpa, vocês falaram no início que eu podia perguntar as coisas, Claro. me chamaram pra gravar, então eu vou perguntar. Não, pode ficar à vontade. Não, mas vocês me deram liberdade. Por que você tá fazendo isso? Eu quero ver a mudança na vida das pessoas. Assim como eu mudei e eu não preciso ficar ali, mas perdendo 24 horas do meu tempo, eu quero ver a mudança na vida das pessoas. Eu poderia muito bem vir aqui e falar assim, olha, eu vou te vender algo, mas eu não quero vender. Tanto que você pode me cobrar. Depois dos 3 dias eu chegar e falar assim, olha, eu quero te cobrar algo. Não, você pode cair fora. Mas, Henrique, os $30 é teu, a conta é sua, tá? Henrique, os $100 que você me deu, você pode ficar com ele, você saca ele se você não gostar e pode ficar com ele tranquilamente. Eu não vou te cobrar nada.
É o propósito, né? O nosso grande propósito não é te vender curso, não é fazer depois de 3 dias aqui, vou te oferecer um curso ali, você vai comprar tal e a gente vai te deixar na mão. Claro que não. O nosso propósito é fazer você ter mais uma fonte de renda e com isso, depois de você ter essa fonte de renda, quem sabe, igual eu falei, né? Quem sabe depois dele conhecer o trade, conhecer todo o passo a passo que nós vamos dar para ele, ele ter esse lucro e fazer mais dinheiro, né? Até porque é $30 de início, né? Com $30, igual eu falei, dá para fazer 100, dá para fazer 200, dá para fazer 300. Reis, mas me diz uma coisa, com $30, a pessoa já consegue ficar rica? Não, claro que não. Aqui é só, vamos falar assim, a gente vai... Pontapé inicial. É inicial, até porque é $30, né? Que é isso. Eu acho que é assim, né, Reis? $30 para que você comece a operar, você consiga ter lucros com esses $30, conseguir aumentar seu capital e assim por diante. Henrique, sei lá, final de ano, entrou aqui o 10º, eu quero colocar um pouco do meu 10º, não coloca tudo, tá? Eu vou te ensinar você trabalhar com o seu dinheiro, tá? Não se preocupa. Também, né? Multiplicar, porque há mais fontes de renda, você não precisa pegar tudo que você tem e colocar no mercado financeiro, porque isso não é o propósito, tá? O propósito é você prosperar com sabedoria. E a gente vai te ensinando dessa maneira. Então você consegue ir aumentando o seu capital para cada vez mais você ter mais lucro. Até porque eu tô 7, 8 anos já nesse mercado, né, Reis? Então eu sei que não é do dia para a noite que vem a prosperidade. Eu já quero te colocar essa realidade, por quê? Porque eu sei que muita gente promete que você vai ficar rico do dia para a noite. Não é assim o mercado financeiro, tá? Você vai aprender, você vai conquistar um caminho, uma trajetória, até você conseguir ter essa liberdade. Isso. É porque... Uma intromissão até da produção. Cara, essa é a produção que tá intrometida, né, gente? Desculpa. Mas eu acho muito legal deixar um comentário aqui para quem está assistindo, para vocês, que a gente teve muito comentário, não sei se é infeliz a palavra, muita gente meio amargurada, chamando até tipo de heresia e falando que, mas então você está falando que Deus não olha para aquela pessoa que está lá na periferia? E, cara, tipo, hoje, né, a gente está vendo aqui essa conversa toda do Reis, do Henrique, e eu fiquei pensando, como que Deus não olha se ele está dando uma oportunidade dessa, onde a pessoa não vai pagar nada, ela só vai ter que ter o esforço de aprender. Se isso não é olhar pela pessoa, o que é então, né? Eu acho que assim, é aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa ela orou, buscou, clamou a Deus, a oportunidade está batendo, às vezes ela falou assim, Deus, eu quero uma oportunidade, mas eu não tenho dinheiro para começar. Eu quero mudar de vida, mas eu não tenho dinheiro. Que nem a gente falou, a gente podia vir vender, que a gente pagou caro para ter esse conhecimento. Mas não, eu quero te passar aquilo porque Deus tocou no meu coração. Eu, sendo bem sincero, Reis, eu pensei muito em fazer algo desse tipo. E até um momento assim da minha vida eu falei, olha, eu vou guardar isso para mim, eu vou fazer o meu, porque é simples. Eu poderia muito bem ficar dentro do meu quarto, operar, poder sair, ter minha tarde ali livre, e não me preocupar com o próximo. Mas eu acredito que quando a gente se preocupa com o próximo, a gente está se preocupando com o reino de Deus. E eu acredito que quando a gente se compromete a ajudar o próximo, Deus ele também olha muito para a gente, porque a Bíblia nos ensina isso. Eu não vejo os discípulos guardando o dom que Deus deu para eles apenas para eles. Eu vejo os discípulos de Jesus construindo uma igreja com aquilo que Deus deu para eles. Jesus falou, olha, eu ensinarei vocês a orar, jejuar, a clamar ao Espírito Santo. Jesus ele foi para o céu e falou, deixarei em vós e convosco o Espírito de Deus, a qual orientará, a qual estará com vocês assim como eu estou. Eu acredito que o mesmo Espírito Santo que colocou essa confiança na vida das pessoas, na vida dos discípulos, para estarem usando eles posteriormente, assim como Paulo. Jesus tocou na vida do apóstolo Paulo e ele foi um grande pregador da palavra de Deus, se não um dos maiores. Ele não conheceu a Cristo, ele não andou junto com Jesus na época. Talvez seja esse o propósito que o Espírito Santo colocou no meu coração, colocou no coração do Reis, de te ensinar, te abençoar desta maneira. Eu acredito desta forma. É que nem eu falei, Reis, a gente vê pessoas falando da Bolsa de Valores, mercado financeiro, tudo que atrai e fala de dinheiro, as pessoas mostrando mansão, carro, dinheiro, aquele luxo todo. Eu acredito que não é isso. A prosperidade, igual a gente tinha falado, a prosperidade não é isso, não é ter, sei lá, uma Porsche, não é ter uma mansão,
Não, a prosperidade está também nas pequenas coisas. Sim, eu acredito que a maior prosperidade que tem é a gente compreender a palavra de Deus. Eu acho que essa é o princípio de tudo. Porque se a gente for ver, Deus fala assim, amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu ajudar você, eu vou estar cumprindo um grande mandamento que Jesus nos ensina, Cara, que é amar o próximo. Só te falando aqui, o sentimento que tem da gente ajudar o próximo é muito bom, né? Porque, cara, a gente fica mais leve, a gente vê que a pessoa está prosperando ali, tá tendo resultado, isso é bom. A gente muda, né, a visão da pessoa que ela vai ter nesse mercado financeiro. E eu acredito que é assim, Reis. Jesus ele não veio para a Terra para fazer apenas milagres. Jesus ele veio com um propósito. O propósito de Jesus aqui na Terra foi para cumprir tudo que ele passou. Se a gente for ver lá no Getsemane, ele fala, Pai, a minha alma está aflita até a morte. Ele falou, ele sentiu aquela dor da morte, mas ele falou, o corpo é fraco, a carne é fraca, mas o espírito está forte. Então ele veio com um propósito. O propósito dele não era para benefício dele, era para o nosso, para que nós possamos estar aqui hoje, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos fazer a boa vontade de Deus. Eu acredito nisso, por isso que a gente está aqui, para abençoar a vida de outras pessoas. E eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 20 horas, nós vamos te ensinar todo o passo a passo para você abrir sua conta e fazer seu primeiro dólar na prática, não é isso, Henrique? E colocando aquela observação, né? Você vai operar, vai abrir a conta primeiramente, vai ganhar os $30. Quem não quiser os $30, quiser já depositar os $100, eu vou dar mais $100. Então isso tudo amanhã, às 20 horas da noite. É isso que Deus espera de você. Deus já te deu a oportunidade. Você vai ficar esperando a oportunidade bater na tua porta e fugir, ou você vai agarrar essa oportunidade hoje? Eu te espero amanhã, às 20 horas da noite.